Bem-vindo ao seu curso de Farmácia. Módulo: Atendente de Farmácia e Drogaria. Introdução. Você está iniciando hoje seu curso de Atendente de Farmácia e Drogaria, onde irá adquirir conhecimentos sobre estas duas instituições. O nome farmácia e drogaria não possuem apenas o nome como diferença. Ambas comercializam drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos em suas embalagens originais, ou seja, produtos industrializados. Porém, a farmácia, além de comercializar estes produtos, também manipula fórmulas. As duas instituições podem comercializar também aparelhos e acessórios usados para fins terapêuticos ou de correção estética, produtos de higiene pessoal, etc. Falaremos mais adiante sobre o que cada uma pode ou não comercializar. Importante: tanto na farmácia quanto na drogaria, é obrigatória a assistência de um responsável técnico com um registro no Conselho Regional de Farmácia, ou seja, um farmacêutico. Saiba mais. Drogas. É uma substância de origem animal, vegetal ou sintética com a finalidade medicamentosa ou sanitária. Higiene. Medicamentos. Produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou elaborado, com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico. Insumos farmacêuticos. Os insumos farmacêuticos representam o início da cadeia produtiva da indústria farmacêutica. Correlatos. A Anvisa determina como correlato a substância, produto, aparelho ou acessório não enquadrado nos conceitos anteriores citados, que tenha uso relacionado à defesa e proteção da saúde individual ou coletiva, a higiene pessoal ou de ambientes, ou afins, diagnósticos e analíticos, cosméticos e perfumes, e ainda os produtos dietéticos, óticos, de acústica médica, odontológicos e veterinários. Princípios ativos. É a substância presente no medicamento que possui ação farmacológica. Origem e evolução da farmácia. No mundo, alguns relatos. O documento farmacêutico mais antigo da história é uma tábua sumérica, que continha 15 receitas medicinais. Encontramos também na história antiga o papiro Ebers, tratado antigo escrito no Antigo Egito, e sua data se aproxima de 1550 a.C. Relata-se também que os chineses, há mais de 2.500 anos, preparavam remédios extraindo substâncias de plantas. 1000 anos depois, os egípcios faziam a mesma coisa, utilizando sais de chumbo, cobre e ungüentos feitos com gordura de animais. Na antiguidade, a medicina e a farmácia eram uma só profissão.
Nesta época, 131 a.C., destacam-se dois grandes nomes, Hipócrates e Galeno. Hipócrates, pai da medicina, patologia geral, apepsia, desequilíbrio, pepsis, febre, inflamação e pus, crises ou lises, eliminação. Galeno, pai da farmácia, combatia as doenças por meio de substâncias que se opunham aos sintomas da enfermidade. Ele foi o precursor da alopatia. Vamos nos aprofundar um pouco mais na história da farmácia. No século II, os árabes fundaram a primeira escola de farmácia de que se tem relatos, criando inclusive uma legislação para o exercício da profissão. A origem das atividades relacionadas à farmácia se deu a partir do século X, com as boticas ou apotecas, como eram conhecidas na época. Como falamos anteriormente, a medicina e a farmácia eram uma só profissão, mas na Espanha e na França, a partir do século X, foram criadas as primeiras boticas. Esse pioneirismo mais tarde daria início ao modelo das farmácias atuais. Neste período, o boticário ou apoticário tinha a responsabilidade de conhecer e curar as doenças, mas para exercer a profissão, devia cumprir uma série de requisitos e ter o local e equipamentos adequados para a preparação e guarda dos medicamentos. Com um grande surto multiplicador da lepra, Luís XIV, entre outras iniciativas na área da saúde pública, amplia o número de farmácias hospitalares na França. Mais adiante, no século XVIII, a profissão farmacêutica separa-se da medicina e fica proibido ao médico ser proprietário de uma botica. Com isso, dá início na antiga Roma a separação daqueles que diagnosticavam a doença e dos que misturavam matérias para produzir porções de cura. Ainda no século XVIII, Luís XV determina a substituição do nome de apoticário pelo de farmacêutico. O recebimento do diploma de farmacêutico exige estudos teóricos e prestação de exames práticos, embora ainda não seja considerado de nível universitário. Com o tempo, o estudo universitário para a formação da profissão é logo estendido para toda a Europa. Com o tempo, foi implantada no mundo a indústria farmacêutica e, com ela, novos medicamentos são criados e estudos realizados em velocidade espantosa. Os maiores conhecimentos em fisiologia e toxicologia dão início à moderna farmacologia, tendo sido publicado em 1813, o primeiro tratado de toxicologia. Também na primeira metade do século XIX, foram criados os primeiros laboratórios farmacêuticos. Inicia-se um grande processo de mudança na profissão. No Brasil. O boticário no Brasil surgiu no período colonial. Os medicamentos e outros produtos com fins terapêuticos podiam ser comprados nas boticas. Geralmente, o boticário manipulava e produzia o medicamento na frente do paciente, de acordo com a farmacopeia e a prescrição médica. O primeiro boticário no Brasil foi Diogo de Castro, trazido de Portugal pelo governador-geral Tomé de Souza, nomeado pela coroa portuguesa. A manipulação de medicamentos no Brasil confunde-se com a história da farmácia neste país,
uma vez que foram os jesuítas que trataram de instituir as primeiras enfermarias e boticas em seus colégios. Nestas boticas, os jesuítas dispensavam drogas e medicamentos vindos do velho continente, bem como preparavam remédios com plantas medicinais nativas, baseados nos conhecimentos dos velhos pajés. No Rio de Janeiro. No ano de 1808, instituíram o curso de medicina no Rio de Janeiro, com cadeiras de medicina, química e farmácia. Apenas em 1832, firmou-se finalmente o curso de farmácia. Foi quando criaram a Faculdade de Farmácia da Universidade do Rio de Janeiro. No ano de 1837, houve a formação diplomada dos primeiros farmacêuticos no Brasil. Alguns deles foram Manuel José Cabral e Calixto José de Arieira, que depois, no ano de 1839, fundaram a primeira faculdade de farmácia em Ouro Preto, Minas Gerais. Na segunda metade do século XIX, o boticário parou de atuar, sendo substituído pelo farmacêutico. Este, para atuar como farmacêutico aqui no Brasil, precisava estar devidamente inscrito no Conselho Regional de Farmácia do estado em que atuava. Saiba mais. A Lei 3.820, que regulamenta e disciplina o exercício da profissão farmacêutica no Brasil, foi assinada pelo presidente Juscelino Kubitschek em 11 de novembro de 1960. Exercícios, parte 1.